manter a consistência mesmo sem ver um resultado imediato? Bora falar de consistência? Esse é o tema do nosso episódio 82, aqui do nosso podcast Vida, Carreira e Sorvete. Se você chegou aqui agora pela primeira vez, eu sou a Flávia Mota, conduzo aqui esse podcast semanalmente, com muito carinho, como se nós estivéssemos num bate-papo em uma sorveteria, por isso que é Vida, Carreira e Sorvete, mas colocando uma lupa aí, falando sobre questões de carreira, e sim, consistência é uma questão, e é sobre ela que nós vamos falar hoje. E para a gente abrir aqui o nosso podcast, essa semana eu li um trechinho, né? Vou dizer um texto, senão vai todo mundo sair correndo aqui se eu falar que vou ler um texto, né? Mas um parágrafo, melhor dizendo, em uma comunidade de estudos que eu faço parte e que eu quero compartilhar aqui, que eu falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu quero falar no podcast. O textinho diz o seguinte: um jardineiro planta a sua semente na terra e não escava todos os dias para ver como e se ela está se desenvolvendo. Ele faz o que está no controle dele. Rega, põe o vaso em um local iluminado, nutre o solo. Ele sabe que a semente se desenvolverá no tempo certo. E aí, vamos lá, né? Se a própria natureza, eu fiquei pensando aqui, entende que cada coisa tem seu tempo, que não adianta ir lá, né, e ficar todo dia desenterrando lá a sementinha para ver se alguma coisa aconteceu, por que na carreira a gente quer arrancar sementes da terra toda hora, todo dia, para ver se algo já cresceu? Por que somos tão imediatistas, né? E esse sentimento atrapalha aí muito a nossa consistência, até porque muita gente trava porque fica preocupada demais com o resultado e pouco preocupada com o processo. Você é assim? Você só quer olhar ali o resultado? Não se preocupa muito em ver o processo? Como a sementinha foi plantada, se o vaso está no sol, se precisa regar, né, para a plantinha nascer. Porque olha só, o sucesso, né, raramente ele vem de um ato mega grandioso, né? Mas ele vem de pequenas ações que nós vamos tendo aí consistentemente. E aí eu organizei, né, como eu tenho o hábito de fazer aqui no nosso podcast, 3 pontos que eu acho que são importantes, que envolvem essa temática da consistência, porque é um tema extremamente importante na carreira, porque sem consistência nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos evoluir profissionalmente se nós não tivermos consistência naquilo que nós fazemos. A sementinha leva um tempo para germinar, para crescer, para dar ali as florzinhas, né, que nós queremos. Então, trazendo aí, né, com base, né, na inspiração nesse texto que eu recebi, fiquei muito feliz do nada, né? Como eu brinco, do nada é o departamento que mais trabalha lá no céu, né? Eu acredito que nada é do nada. Eu já tinha intenção de falar sobre esse tema e aí Deus me presenteou, né? As deucidências de receber esse textinho. E usando ele aí como uma inspiração, o primeiro ponto que eu queria trazer para nós refletirmos aqui é sobre plantar com intenção. Não adianta eu plantar de qualquer jeito. Se eu tenho a intenção de colher goiaba, né, eu preciso plantar sementinhas de goiaba. Não adianta eu plantar sementinha de limão querendo colher goiaba. Parece besta o que eu tô falando, mas se você prestar atenção, quantas vezes na sua vida você já fez isso? Porque eu já fiz, tá? Algumas. E pra gente plantar com intenção, nós precisamos ter muita clareza do que nós queremos construir, do que a gente quer e por que nós queremos.
E parece uma coisa simples, mas talvez para algumas pessoas não seja. Inclusive, antes de gravar aqui esse podcast, eu estava fazendo a constelação de uma cliente, uma constelação individual. E teve um momento, né, que ela até falou para mim: ai, Flávia, acho que o meu problema é que eu não sei o que eu quero. Aí eu falei para ela: você sabe o que você quer. Senão você não estaria aqui e não teria colocado todas as questões que você colocou. A questão é que você tem tanto medo que você não tem nem coragem de verbalizar que você quer isso. Às vezes os nossos medos nos atrapalham e aí a gente fala assim: eu não sei o que eu quero, nossa, eu tô perdida, não sei. Mas será que não é um medo que não te deixa nem você pensar, ousar querer isso, né? Ousar de falar assim: poxa, eu quero isso, como eu vou conseguir? Não sei. Um professor meu fala assim, né? O que você quer é com você, o como você vai conseguir, você deixa para o mecanismo, né? Ele fala que toda essa engenharia, né, do mundo é o mecanismo, né? Então você intenciona aquilo que você quer. E aí o caminho, ele vai se mostrando conforme você se movimenta, conforme os passos que você vai dando. É que quando a gente tem muita necessidade do controle, aí nós ficamos ali, né, desesperados, que, mas eu preciso saber o que vai acontecer e como que vai ser, eu preciso saber cada um dos passinhos, tal. E eu trabalho muito com métodos, eu sou pedagoga, inclusive sou a pedagoga lá do Portal Trinity, tudo, e até por questões didáticas, quando nós vamos ensinar algo, fazer um curso, tem um passo a passo, né? Um método, ele nada mais é do que um passo a passo. E claro que o método ele traz mais segurança para nós ficamos mais confiantes. Só que o que a gente vê na prática é que conforme nós vamos aplicando o passo a passo, as coisas vão se redesenhando. Porque é um movimento que vai nos mostrando, né, qual que é a direção, o que precisa ser revisto, o que precisa ser adaptado. Mas o que eu preciso conseguir visualizar é o que eu quero construir lá no final. E mesmo que daqui um tempo eu mude. Nossa, gente, tantas coisas que eu desejei e que eu mudei depois, que eu falei assim, nossa, isso aqui acho que não faz mais sentido para mim, porque eu entrei numa nova fase, ou porque quando eu pensava que queria aquilo, ainda estava uma parte do meu autoconhecimento oculta, então eu desejei uma coisa que, conforme eu fui olhando para dentro, eu vi que aquilo nem era um desejo meu, né? Era um desejo de alguém que foi colocado em mim, ou que eu acabei me comparando e querendo ter a vida de alguém que, no fundo, eu nem queria ter, sabe? Então é natural que a gente mude, mas eu preciso, né, para caminhar, saber ali onde eu quero chegar, né? E por que eu quero isso? Que é o tal do propósito. Por que eu quero? Se a gente pegar um exemplo, assim, muito simples e que sofre muito preconceito. Eu vou falar simples porque principalmente a mulherada entende, né? Que é a questão do emagrecimento. Vou pegar um exemplo numa outra área fora da carreira, só pra gente clarear aqui. Então, eu quero ser magra. Eu, quando tinha sobrepeso, eu tinha muita clareza que eu queria ser magra, né? Eu tinha muita essa clareza. Nossa, quero ser magra, tal. Então, é o que eu quero, né? E por que eu quero isso? E, por exemplo, é uma área, esse assunto, eu quero ser magra. Aí a pessoa começa a florear, principalmente se ela tem que contar para alguém, né? Por causa de saúde. Começa a falar coisas na linha assim, porque eu quero, né, estar mais saudável para ver meus filhos crescer e tal. Mas será que é só isso? E que eu não acho só, tá? Mas será que é isso mesmo? Ou lá no fundo a pessoa quer estar mais magra porque ela quer se sentir bonita de biquíni, né? Ela quer sensualizar, sei lá pro marido dela e quer se sentir mais bonita. E tá tudo bem, o porquê é seu.
né? Não, mas aí há uma preocupação com o julgamento, o que vão pensar de mim, né? Que coisa mais boba, né? Se preocupar com o corpo, com a imagem. Gente, não tem porquê bobo, sabe? Isso é julgamento. São crenças sociais, né? São crenças das pessoas e que às vezes você fica pegando ali para você. Então, você vê o seu porquê. Porque quando você tem clareza do seu porquê, eu quero isso por esse motivo. E nem tudo você tem que sair contando, tá? Nem tudo. E vou te falar, acho que é o mínimo possível. Você vai contar ali com as pessoas que realmente importam para você, que são pouquíssimas, tá? Geralmente você conta com os dedos de uma mão só, né? Você vai compartilhar ali com o seu terapeuta no máximo, tal. O resto você não tem que sair contando. Às vezes você sai e conta para sua mãe. Só que a sua mãe, ela não compartilha dos mesmos sonhos que você, ela não compartilha dos mesmos desejos que você, e talvez ela tenha até medo de ter algumas coisas que você deseja. Aí ela vai ser a primeira pessoa a ser contra, a minar o que você tá pensando, tal. Mas o sonho é seu, né? Você é uma adulta, você é um adulto e não importa se sua mãe não concorda com o que você tá sonhando, se ela acha isso uma bobeira, tal, o sonho é seu e você segue a sua vida em frente. Então, a primeira coisa é você plantar com a intenção, né? E para isso você precisa ter essa clareza e saber o porquê que você quer isso. E o segundo ponto que envolve essa consistência é nós sabermos cuidar da nossa constância, porque, olha só, essa questão de consistência, ela precisa ser cuidada. Às vezes, eu vejo, assim, alunos no próprio portal Trinity, ou os clientes no processo individual, falar assim, Flávia, eu não consigo ter consistência, eu não tenho acabativa, tudo que eu começo eu paro, e eu não sei o que eu faço para mudar isso, eu não sei como, tal, e parece que há uma expectativa que venha uma pílula mágica que vá resolver isso. Tá? E a pílula mágica, como sempre, é você. É como eu falo, sou eu. A pílula mágica sou eu, né? A pílula mágica é você. Que é você cuidar dessa questão da consistência. Ela precisa ser cuidada. Mas como assim cuidar, Flávia? É cuidar da sua rotina, né? Como que é a sua rotina? Como que a sua rotina funciona? Aliás, você tem uma rotina funcional? Né, minimamente ali funcional, e é claro, gente, que imprevistos acontecem, o cachorro fica doente, a criança morde o coleguinha na escola e você tem que ir na reunião de pais, sem estar planejado, tá? O pneu fura e chove e o trânsito fica caótico. Tem coisas que vêm para atrapalhar a rotina. Só que nós temos que perceber que isso não é diário, né? Não é uma coisa diariamente acontece, mega situações. Não, né? No geral, a rotina ela vai acontecer. Né? Vão ter ali, talvez, pequenas mudanças, um pequeno imprevisto. Agora, grandes questões eventualmente acontece. Agora, como é que eu paro para pensar minha rotina? E isso exige uma palavrinha que muita gente tem pânico, organização. Aliás, tem gente que detesta a palavra rotina, né? Porque rotina foi muito associada a coisa chata. Nossa, ai que rotina, que tédio a rotina. Depende. A rotina é um tédio se a sua vida tá um tédio. Depende. Eu acho que essa é uma discussão, gente, que ela é bem mais profunda, tá? Porque se você acha rotina um tédio, porque rotina, o que eu entendo como rotina? Rotina é a vida. Se eu organizo a minha rotina, a minha vida, ela fica muito mais leve. E para cada fase da minha vida, eu vou adaptar minha rotina. Recentemente, eu percebi o seguinte,
que eu, como empresária, tá? Há 10 anos eu tenho empresa. Então, hoje eu sou sócia aí em 2 empresas. Aí, o que acontece? Eu, como empresária, a minha rotina, ela em vários momentos ela foi mudando. Eu tive fases como empresária. Então, por exemplo, eu tive fases que eu atendia muito processo individual. Muito, muito, muito. Aí eu tive fases que eu dava muita aula à noite, muito. Eu tinha vários cursos que tinham entregas ao vivo e eu lembro que eu tinha um curso que era entregue de segunda, um curso de terça, um curso de quarta e uma mentoria de quinta-noite. Então, de segunda a quinta-noite, todos os dias eu estava em sala de aula online ali no Zoom com um aluno ou mentorando. Então, eu falei, caramba, virei uma professora universitária praticamente, né? Que todo dia sai aí para dar aula. Já tive fases que eu trabalhava muito com um posicionamento muito mais forte na rede social do que eu tenho hoje, com uma produção de conteúdo muito maior nas redes sociais do que eu tenho hoje, e isso demandava de mim uma produção de conteúdo maior. Então, tivemos várias fases, sabe, na empresa, várias. E cada uma delas eu precisei me adaptar, ir me adaptando. Então, se eu tenho muita agenda de atendimento individual, a minha rotina da minha vida pessoal, ela fica mais engessada. Se eu tenho muitas agendas que são do nada, vamos dizer, né, do nada aparecem assim. Então, tudo eu vou tendo que adaptar para cada fase aí da minha vida, eu vou tendo que adaptar essa rotina. A rotina, ela não é algo no concreto, né? Que você vai lá, cimenta e, nossa, essa é minha rotina. Não. Eu fico imaginando uma pessoa que tem filhos, né? Para vocês que têm filhos. Eu acho que cada fase da criança, a rotina muda, né? Um evento desses é chamado escola. Eu lembro da minha sócia, quando o filhinho dela, acho que até uma certa idade, não sei se 3 anos tal, ia na creche o dia inteiro. Aí depois ele atingiu uma idade que não ia mais na creche, ele só ia na escola à tarde. Aí ela teve que mudar a rotina, né? Na nova rotina dela, ela tinha uma babá em casa de manhã. E é diferente uma criança estar em casa, mesmo com a babá, de uma criança estar na creche. Né? Isso é babá falta, né? Acontece, babá pode adoecer. Então, tudo isso muda a rotina. Só que não é colocar na cabeça assim, a minha vida é uma loucura e eu não posso ter rotina, não consigo organizar minha rotina, tal. Então, a gente precisa sair desse lugar do eu não consigo. Eu acho que o eu não consigo, eu confesso que é um exercício que eu faço muito comigo, sabe? Eu tenho me cobrado isso, de não ficar nessa coisa do eu não consigo, porque eu não consigo me coloca num papel de vítima, assim, tira o meu protagonismo, e eu detesto perder o meu protagonismo. Esse é o tipo de controle que eu gosto de ter, de falar assim, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou, né, vou dar um jeito, eu vou dominar esse assunto aqui, eu vou conseguir. Sabe? Então, o eu não consigo, eu acho que ele envolve alguns questionamentos, né? Você não consegue ou você não quer? Né? Será que eu realmente quero isso? Aí a gente volta no ponto 1, né? Que é o propósito. Será que realmente eu quero isso? Vou voltar no outro exemplo de emagrecimento, né? Por exemplo, uma pessoa que quiser ter um corpo lá todo trincado, sabe aquele abdômen, uma mulher, né? Imagina uma mulher com aquele abdômen tanquinho, tal, não sei o quê. Ela vai ter que ter uma dieta que restringe o doce, né? O açúcar, porque o açúcar, né? Não preciso explicar aqui, até porque cientificamente eu não saberia explicar. Mas o açúcar, ele é inflamatório, ele cria aquela capa de gordura, tal. E eu amo um doce, né? Então, só que eu não acho que a minha frase eu não consigo ficar sem comer doce. Não é essa a minha frase. Eu acho que se for uma escolha minha, eu vou conseguir.
Agora, eu acho que aí que entra a análise. Ah, mas eu quero ficar sem comer doce? Não, não quero. Ah, mas não dá para ter barriga tanquinho comendo doce. Então, não adianta eu querer que o universo físico, ele mude, né? Não, isso daí eu não sou Deus. Deus criou assim. Foi uma criação divina. Esse corpo físico, Deus criou. E o açúcar foi o homem que criou, tacou o açúcar lá na criação divina. E na criação divina, quando o homem taca o açúcar, né, a gordurinha ali na barriga cresce. E é isso, gente. E tem que aceitar. Não tem uma solução para essa questão. Então, a solução é ou abrir mão do doce e ter lá mais possibilidades de ter a barriga tanquinho, porque, né, não é só isso, mas tem mais possibilidades. Ou não, eu não vou ter a barriga tanquinho. Aí você tem que parar e olhar o que é mais importante para você. Por exemplo, para mim. Para mim é mais importante eu comer meu docinho. Então eu tenho total consciência que barriga tanquinho não vai fazer parte dessa minha vida aqui. Nunca tive e não vai fazer parte. Muito provável, não sei, só se, sei lá, né, daqui uns tempo eu tiver uma mudança. Eu posso mudar, tá, gente? Porque a gente muda e eu sou super aberta. Eu não tenho problema em dizer, vir aqui e falar, eu mudei. Isso aqui eu pensava assim antes, agora eu mudei. Não. Mas há mais de 40 anos essa não foi uma opção minha e, por enquanto, não está pretendendo ser. Né? Então, não é que eu não consigo ficar sem comer doce. Não é uma opção, porque comer doce eu tenho ganho XYZ. Agora, o que é uma opção minha? Uma opção minha é comer menos doce. Uma opção minha é procurar buscar doces mais saudáveis, que hoje tem infinitas opções aí no mercado de doces que são muito mais saudáveis, adoçados aí com stevia, com xilitol, com açúcar da própria fruta. Tem opções muito melhores. Então, aí isso pra mim é ok. Então tá, eu vou buscar opções mais saudáveis, tal, vou comer menos, ok. Aí pra mim tá bacana. Então, cuidado com essa frase, eu não consigo. É rotina, cuidar da consistência, gente. É você direto, assim, olhar pra sua rotina, que é escrita a lápis, tá? Rotina, gente, é escrita a lápis. Você vai sempre precisar estar revendo, ou pelo menos ali semanalmente olhando, né? Pô, o que eu vou ter que readaptar aqui na minha rotina? E é organização. Organiza. E é igual casa, gente. Casa, mulherada, né? Os homens também arrumam a casa. Mas vamos falar sério. Você organiza a casa nunca mais você tem que organizar? Óbvio que não. A gente organiza a casa. Eu mesmo, gaveta, gente. Gaveta. Quer ver um trem danado? É gaveta de lingerie, né? Não sei na casa de vocês, mas, gente, gaveta de lingerie, meu Deus. Gaveta de lingerie, gaveta de meia, gaveta de roupa de academia. Aqui em casa, eu vou, arrumo, dobro os conjuntinhos, tudo ali, os rolinhos, tudo bonitinho e tal. Nossa, eu falo assim, agora vai ficar organizado. Meu Deus do céu, daqui a pouco parece que entrou um monstro lá dentro da gaveta e chacoalhou tudo, só que o monstro fui eu. Eu que fui a monstrinha que fui lá e baguncei tudo. Aí o que eu preciso fazer? Ir lá e organizar de novo. E é assim é a rotina e tal. E consistência são pequenos passos diários. Eu acho que é isso também que a gente precisa ter sempre em mente, né? Então, quando eu tenho ali a minha intenção clara, e essa intenção, ela envolve muito o que é o seu próximo passo. Olha, presta atenção nisso. Eu falei sobre isso no podcast recente, que é Pit Stop no Planejamento de Carreira. Se você não ouviu, ouça esse podcast, porque tem ouro ali, tá? Tem ouro ali. É exatamente o que eu tô fazendo na minha vida hoje. É muito importante, eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Só que, na maioria das vezes, onde nós queremos chegar, ele está mais distante de onde nós estamos hoje. É como se eu pensasse, né, uma figura de uma escada. Então, eu tô ali no segundo degrau da escada. Só que eu quero chegar lá no final, que é o degrau 25. Poxa, mas do segundo pro 25, tem alguns aí, né, para eu subir. Então tá, eu tô no segundo.
o meu próximo degrauzinho é o terceiro, não é? Então eu tenho que focar no terceiro degrauzinho. E aí, que é o que eu chamo de próximo nível, né? Qual que é de onde, ok, tem onde você quer chegar na sua vida, sua grande meta, seus sonhos, tal. Mas de onde você tá hoje? Qual que é seu próximo nível? É como se eu pensasse assim, ó, uma pessoa que quer ser diretora de RH. Beleza, mas hoje ela está desempregada. Aconteceu uma reestruturação lá na última empresa dela e ela acabaram rescindindo o contrato dela. Gente, ok que o sonho... Ela era gerente, tá? Um exemplo. Aí, ok que o sonho dela é ser diretora. Só que não adianta agora ela ficar olhando para diretoria. Não, agora o olhar dela é se recolocar. Esse é o próximo passo dela, é se recolocar. Então, toda a intenção, todas as ações dela, os pequenos passos diários são atrás dessa recolocação. Né? Então, por isso que é muito importante a gente ter clareza do nosso próximo passo. Até porque é mais motivacional, porque é mais próximo. É mais próximo de eu alcançar e falar assim, uhul, consegui. E o terceiro ponto que eu separei aqui é o confiar no tempo. Sim, eu vou plantar com intenção, eu vou cuidar da minha consistência, mas eu preciso também confiar no tempo. E confiar, gente, é acionar a nossa inteligência pessoal, nossa inteligência espiritual. É a fé, né? O que é a fé? Fé é acreditar naquilo que eu não vejo. E nesse caso, é o não ver físico, né? Porque na minha visualização mental eu já vejo, eu já consigo ver o que eu quero. Então é fé, é acreditar, olha, que vai dar certo, que não é porque eu não tô tendo resultado imediato que nada tá acontecendo. Sim, as coisas estão acontecendo. Gente, se eu estou agindo com intenção, se eu tô todo dia plantando ali um pouquinho, fazendo as minhas ações, tal, não tem como eu não estar evoluindo. Agora, se a minha métrica de evolução é só o resultado lá final que eu quero, vai ficar pesado. Então, eu preciso todo dia, aquela história, chegou ao final do dia, no que eu evoluí? O que eu consegui evoluir? O que eu consegui caminhar? O que eu consegui fazer, sabe? Então, eu consegui assim, o que eu plantei hoje? Por exemplo, dentro do que eu quero para minha vida, do meu próximo passo, quando eu chego no final do dia hoje, eu vou comemorar ter gravado esse podcast. Porque gravar esse podcast está totalmente vinculado à minha intenção, ao que eu quero para mim. Então, poxa, que bacana, gravei um podcast. Quando eu olho, então, que esse aqui é o podcast 82, eu falo, uau, que massa. Que massa. Agora, se você me perguntar assim, Flávia, qual que é o seu grande sonho no podcast? Eu gostaria que o meu podcast fosse um dos podcasts mais ouvidos do Spotify. Eu gostaria, eu tenho esse sonho. Que entre uma podcaster que eu sigo... O dela tá sempre em segundo lugar, tá sempre entre os 5 mais ouvidos do Spotify Brasil. E eu gostaria muito de viver isso, né? Nossa, a Maria viver isso, assim, é um grande sonho, né? Mas hoje, o meu passo é eu conseguir manter essa consistência, né? Que eu venho fazendo. Então, aí é com que cada semana aumente o número ali de pessoas, que eu olho as métricas ali do podcast, aumente o número de pessoas que estão ouvindo. Né? Então, para isso eu conto com a sua ajuda no meu sonho. Você comentando aqui embaixo do podcast, você compartilhando esse podcast nos seus stories lá no Instagram ou com seus amigos, tal. Me ajuda muito, tá? Muito obrigada. Mas eu preciso focar nisso, eu preciso comemorar, é uma vitória. Falou, gravei 82. E olha, quando eu olho, gente, são 82, são 82 semanas. 82 semanas, porque eu não falhei nenhuma. Toda semana teve podcast. Nenhuma. Passou já Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa. E eu não falhei nenhuma. Toda semana tinha podcast lá.
E eu sou muito, muito grata por isso. E vejo como uma conquista, como uma vitória. Eu sou grata a cada pessoa que me manda mensagem, que deixa aqui uma mensagenzinha, que compartilha, porque vocês me estimulam muito. Então, uma mensagem, gente, um sorvetinho que vocês deixam aí nos comentários, eu comemoro, vocês não têm ideia. Eu leio todos, eu vejo todos. E eu comemoro, sabe? E fico muito feliz. Então, são esses princípios que nós precisamos cultivar para ter resultado na nossa carreira. Plantar com intenção, cuidar da nossa consistência, que é com a nossa rotina, com a nossa organização, os pequenos passos diários e confiar no tempo. É isso que nós precisamos olhar. E que a gente faça esse movimento, né, curtindo a jornada, que é o que eu busco por aqui. Muito, viu, gente? Que outro dia eu fiz um post lá no meu Instagram com uma frase também que eu ouvi numa entrevista que me impactou demais, né? Deixa eu ver se eu consigo falar ela certinha, que é: eu não quero viver tentando, eu quero tentar enquanto eu vivo. Nossa, gente, isso pra mim foi de uma profundidade. Então, assim, eu não quero viver tentando que meu podcast seja um dos mais ouvidos do Spotify, né? Eu não quero viver tentando, porque senão a minha vida se transforma nisso, né? Eu vou estar obcecada com relação a isso. Né? O que eu quero é tentar isso enquanto eu vivo. Enquanto eu vivo a minha vida, que é muito mais do que, né, o podcast. Podcast faz parte do pilar carreira, da minha carreira, né? E a carreira é uma parte da minha vida, mas ela não é a minha vida. A minha vida é um todo muito maior. Ela é um pilar muito importante, mas a minha vida é um todo muito maior. Gente, muita gratidão por vocês terem tomado um sorvetinho aqui comigo. Gratidão mesmo. Um beijo para vocês e a gente se vê semana que vem, tá bom? Fiquei aqui derrubando o negócio na mesa, ó, vocês ficaram ouvindo, ó. Tá vendo? Derrubei de novo. Um beijo. Tchau, tchau.